que são assuntos que têm estado a perturbar a cidadania, porque o nosso país está numa situação que o chefe de Estado nega categoricamente que o país esteja desta forma. Doutor, mais uma vez, boa noite, e queria já iniciar com uma primeira colocação que, em todo caso, está na página do dia. As autarquias. Será que as autarquias estão na agenda do dia ou não? Vimos que o presidente da República fez uma entrevista à RFI recentemente, isto foi ontem, e ele deu a sua explicação e eu gostaria, portanto, juntamente com o doutor, fazermos este pequeno cursos e ouvirmos as palavras, as declarações do Presidente da República e depois dou a palavra ao doutor. É este ano, já sem pandemia, que Angola terá as suas primeiras eleições autárquicas? Bom, o que impediu ou dificultou a realização das eleições autárquicas até a presente data não é a pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia. Portanto, é preciso que a verdade seja dita. As autarquias não aconteceram até a presente data porque o pacote legislativo autárquico não está concluído. A verdade, nua e crua, é tão somente essa. Portanto, tudo mais que se possa dizer é falta de verdade. É a falta da verdade. Portanto, nós estamos num Estado democrático de direito, as coisas têm que ser feitas com base na lei. O Presidente da República não está em condições de convocar eleições autárquicas enquanto não concluirmos esse pacote legislativo autárquico. Portanto, tem que ser na base da lei que o Presidente da República pode convocar as eleições autárquicas. Agora, será em 2023 ou não? Quem sabe? Portanto, doutor, o Presidente da República diz que não existem condições para a convocação das autárquicas. Qual é a tua opinião acerca disto? Ok, obrigado pelo retorno do poder da palavra. Nós entendemos que se não há condições para se realizar as autarquias, também não há condições para se alargar do ponto de vista da divisão político-administrativa ao território nacional. E quer-se levar a dimensão quantitativa de qualquer coisa como 500, salvo erro, 580 municípios. É um sinal mais do que evidente de que, na prática, afinal de contas, o Presidente da República, o Estado angolano, tem poder suficiente para realizar as autarquias locais em todos os municípios do país. Em todos os municípios do país. Portanto, o que se requer agora é boa vontade política, governativa, administrativa, de fazer a máquina funcionar. É preciso não se ter medo e receio de se descentralizar o poder. Do ponto de vista vertical, desde o poder central para as localidades. E Angola, desde a eternidade até hoje, só não consegue consumar, conseguir tomar pontuação positiva do ponto de vista do progresso, do desenvolvimento sustentável da nação, porque o poder está uníssono, de forma personalizada, centralizado num único ente, numa única personalidade. Porque se, à luz da Constituição, o presidente é aquele que é o titular do poder executivo, tantos outros ministros e governadores são apenas meros auxiliares.
inclusive o vice-presidente da República, porque não tem poderes próprios, deve-lhe ser delegado poder para que, em nome do presidente da República, possa praticar um ato político, administrativo, governativo, material. Nós entendemos que Angola precisa avançar de todas as formas possíveis. E atrasar o processo do avanço substancial, progressista, do desenvolvimento sustentável desse país é, por sinal, um ato de insensibilidade contra este povo, um povo humilde, um povo que não pede muito, numa terra que mana leite e mel e que tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então, mas eu também acredito que não queria o seu presidente da República, atual presidente de Angola, presidente João Lourenço, ter que terminar o seu mandato sem que fosse ele, entre linhas, o protagonista, o promotor, de forma historicamente indelével, pela primeiríssima vez que terá que ocorrer, da institucionalização das autarquias em Angola. Se perder o seu presidente da República esta grande e soberana oportunidade, então para toda a vida na história será esquecido. Então, mas porque ele próprio também diz que porque ele diz também que é o pioneiro portanto, o idealista das autarquias, foi ele o primeiro a colocar na mesa a discussão sobre, ou a proposta sobre as autarquias. Seria, de facto, muito condecorativo ele concluir este seu mandato com as autarquias efetivadas? Ele está precisamente no segundo mandato. E é exatamente nesse segundo mandato que ele tem que fazer a máquina funcionar na plenitude. Porque vamos tentar ponderar que no primeiro mandato era um ano meramente de adaptação ao sistema. Era um ano que podemos querer admitir experimental. O segundo é o ano da execução material. É o ano de fazer acontecer. É o ano de tornar execuível todo aquele seu arsenal de projeto e programa de governo desencadeado no âmbito do primeiro mandato para tornar execuível, consolidado precisamente no segundo mandato. Esse já não é um ano de experimentar, já não é um ano de tentar, porque se passou o tempo do primeiro mandato a exonerar este e aquele a todo o tempo, nesse segundo mandato, se não acertou até agora, então não vai acertar mais. Então não vai Daí é que nós queremos dizer, com respeito ao seu presidente da República, que ele precisa lutar, demonstrar aos angolanos que valeu a pena para si ter que permanecer no poder, legítima ou ilegitimamente, demonstrando que ele consegue resolver os anseios dos angolanos, tornar resolúvel e transmitir um novo advento, um novo amanhecer para esse povo. Ele precisa sair, porque é aquilo que dizia Nicolau Maquiavel. Por tudo que se fala de Maquiavel, mas Maquiavel tinha uma visão muito positivista na minha ótica de ver. Porque ele dizia que os fins justificam os meios. Mas o mais importante não é os meios usados para conseguir se manter no poder, mas efetivamente o êxito político. O êxito político, na sua ótica político-filosófica, está adjacente, precisamente adjacente, ligado à questão que tem a ver com o sucesso do seu programa de governo, do seu projeto de sociedade política a favor do povo. Portanto, porque diz a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o Criador, o soberano, o imortal, o todo-poderoso Criador do céu e da terra,
que melhor é o fim do que o início. Poderá, na hipótese, ter começado muito mal o seu início, mas se terminar em grande, ele fica in memória, fica de boa memória registrado na história. Doutor. Eu estou a ver o presidente a perder a oportunidade de terminar o segundo mandato sem que seja ele o grande promotor, o proeminente da institucionalização das autarquias do caso em Angola. Nem que for para 2 municípios, nem que for para um único município, mas se for ela dar o pontapé de saída, ele fica na história. Neste domínio, no que tens, a institucionalização das autarquias. Doutor, se me permitir, para fecharmos já este bloco, porque temos mesmo pouco tempo, porque tu não tens tanto tempo aqui para o bem-aja, tens outras ocupações. Para fechar este bloco, doutor acredita, prefere ou acredita na proposta que o MPLA já tinha avançado, que é o gradualismo, ou és a favor, portanto, o simultâneo? Não, por causa da discussão acesa, acirrada, relativamente à institucionalização por via do princípio do gradualismo territorial, essa norma foi revogada nos termos do artigo 242, número 1, e corresponde agora o número 2, que diz o seguinte a citar. A institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências. Portanto, agora a lei é que vai definir qual é a oportunidade, o momento oportuno de se institucionalizar, de se instalar as autarquias locais a nível do território nacional. Bem, isso fica a critério do poder discricionário agora de quem está a governar, do titular do poder executivo.